boa tarde. Ela é Relações Públicas, tá? Tem um currículo invejável, passou por várias empresas bacanas, trabalhou em grandes marcas, né, Fernanda? Eu vi seu currículo no LinkedIn, lá suas experiências, falei, nossa, que demais. Então, eu acho que vai ser muito bacana conhecer sua trajetória profissional e sua vida, assim, como é que tem sido sua carreira. Claro, né? vamos lá. A gente começou contando um pouquinho para a Fernanda, Bianca, sobre a sua dúvida, né, qual carreira que você quer seguir, e que você não sabe nada de relações públicas, né? Eu sei bem o basicão mesmo. Não, mas vamos lá, eu vou até te dizer, tanto Bianca, Natasha, Linho, enfim, me interrompam quando vocês acharem que precisem, tá? Porque eu falo bastante. Mas eu vou te contar um pouquinho do começo, que talvez até facilite para te explicar onde é que eu estou hoje, tá? Uhum. Mas eu fiz ali o meu... Na época ainda não era nem ensino médio, né? Mas eu quis fazer o meu ensino médio com um curso técnico de publicidade e propaganda por um motivo bem bobo, que era eu queria estudar na mesma escola que a minha prima. Eu tenho uma prima que ela é um ano mais velha que eu, então ela sempre foi ali meu norte, minha referência, né? E aí a gente estudava em escolas separadas e eu vi nessa oportunidade do ensino médio estudar na mesma escola que ela. Só que era uma escola que tinha o curso acadêmico, mas a gente era obrigado a escolher também o técnico, que era de período todo. Então ali eu tinha 3 opções, que era fazer só o acadêmico, fazer TI ou fazer, não era nem TI, né? Porque era processamento de dados ou fazer publicidade. Publicidade é muito mais legal, vamos de publicidade, né? E fui de publicidade. E eu gostei muito das aulas de publicidade, assim, eu percebi que eu me identificava com as áreas ali, na época, pensa, eu sou de 81, isso já tem, nem sei te dizer, mas uns 25 anos. Então, assim, o mercado era todo diferente, a publicidade era diferente, mas eu me encantei e falei, não, vou seguir comunicação, quero seguir isso como carreira. Minha prima saiu da comunicação, ela nunca trabalhou com comunicação, ela também fazia publicidade nessa escola, mas ela foi para a área de turismo e depois enveredou para pedagogia, ela é professora de inglês há muito tempo e nunca trabalhou com comunicação. Mas, de qualquer maneira, eu fui para olhar para a comunicação na faculdade, e aí eu vi 3 opções. Eu era do ABC, eu moro hoje em São Paulo, mas na época eu era do ABC, e eu lembro que na época eu precisava olhar escolas, faculdades que eu conseguisse chegar, porque eu já trabalhava. No meio do meu ensino médio eu comecei a trabalhar, não tinha nada a ver com o meu estudo ali técnico, eu trabalhava no escritório de arquitetura, mas eu não podia deixar de trabalhar porque eu precisava do salário para pagar minha faculdade, inclusive. Uhum. Então eu olhei num raio de onde eu morava, e aí, considerando isso, a melhor faculdade era a Metodista na época, hoje é a Unesp. E aí eu lembro que eu até prestei outras faculdades, mas assim, sem muita vontade de passar. E aí na Metodista eu tinha as opções de publicidade, propaganda, rádio e TV e relações públicas. E aí eu olhei para os 3 e falei, e agora, né? Eu fiz um técnico de publicidade que eu gostei, mas não foi o que brilhou mais os olhos, assim, né? Porque na época a gente ainda tinha uma publicidade, de novo, há 25 anos, bem agressiva, uma publicidade que não conversava tanto com o consumidor e que mais impunha marcas e produtos. Engolia goela abaixo, né? Você tem que comprar isso, compra. Era isso, era uma época de compra. E isso me incomodava um pouco. Então eu pensei, bom, então publicidade já não está no meu pipe, vamos de relações públicas ou rádio e TV. Na época eu não conhecia ninguém que fazia rádio e TV. Eu procurei alguns amigos, eu não tive a sorte de ter uma consultoria como você está tendo, então eu procurava as pessoas assim para conversar. Mas eu encontrei um colega que fazia relações públicas. E aí ele me encantou, porque ele falou, eu adoro, e ele estava tipo 2 anos na minha frente. Então ele falou, eu tenho os livros, eu tenho tudo, eu te ajudo. Ele estava fazendo estágio na época na Whirlpool, que é a holding da Brastemp, da Consul, e já me brilhou, ele falou, nossa, ele está tipo no 2º ano da faculdade, já está numa empresa, vou fazer. Sem saber direito ainda o que era relações públicas. E aí eu fui, e foram 4 anos que, assim, eu aprendi muita coisa. Logo no meu primeiro ano, eu consegui um estágio no Diário do Grande ABC, que é um jornal do ABC, na área de marketing, porque não tinha espaço para mim, que eu não fazia jornalismo. Tinha a opção de jornalismo também na faculdade, mas jornalismo nem passava pela minha cabeça. Que eu sempre gostei da comunicação mais corporativa mesmo, do que a comunicação de imprensa, né? E aí, de qualquer maneira, eu fui para
fui para o Diário do Grande ABC no marketing, trabalhava com um clube do assinante, que era relação com pessoas. Então, assim, tinha um jornal e as pessoas iam comprar o jornal como assinatura e tinham benefícios por isso. E a minha função, como estagiária do departamento, era justamente procurar parceiros, fazer essa ponte de promoção, colocar no jornal a promoção para o assinante que fosse... sei lá, que ligasse de tal hora a tal hora, na época a gente ainda fazia por telefone, ganharia ingressos para o cinema, ganharia ingressos para o Hopi Hari, ganharia um kit de CDs. Não tinha também streaming de música, era CD. Então eram essas promoções. Como as coisas mudaram, né? Não tinha marketing digital, não tinha nada disso, né? Não tinha nem celular. Eu mesma, nessa época, acho que foi quando eu comprei meu primeiro celular, porque não tinha. E aí, com isso, eu comecei a gostar dessa coisa, tipo, foi meu primeiro pezinho no marketing, assim, porque eu estava estudando relações públicas, mas comecei a trabalhar no departamento de marketing. Passou ali, acho que eu fiquei 1 ano e meio no Diário do Grande ABC, e aí o departamento foi minguando, quando eu entrei eram 5 pessoas, e aí nesse período já estava só eu. Aí eu falei, não, pera lá, né, deixa eu me mexer, porque daqui a pouco o departamento vai acabar. E aí eu lembro que eu comecei a mandar currículo para assessorias de imprensa, que era, na época, o que todo mundo achava que relações públicas fazia. E aí eu não sei se você entende como é que funciona uma assessoria de imprensa, mas basicamente são pessoas que representam empresas ou mensagens que as empresas querem transmitir para jornalistas. Então eu fui entender qual era, porque eu também não sabia, né? Eu falei, vamos descobrir. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz, eu já comecei a trabalhar, só que aí, coincidentemente, na agência que eu entrei, era uma agência de um casal, eles eram sócios, marido e mulher, e eles estavam se separando, eu não sabia. E eu entrei assim na semana que eles estavam separando as empresas. Então eu trabalhei, acho que 3 ou 4 dias tentando aprender, né, assessoria de imprensa, e o marido, no caso, me levou com ele para abrir a agência dele. Então aí eu, indo com ele, não trabalhei com assessoria de imprensa, porque para não competir, inclusive, no negócio, a agência que ele abriu era uma agência de comunicação interna e endomarketing. Então eu procurei assessoria de imprensa e caí na comunicação interna. E eu fiquei nessa agência, ela chama FBcom, é do Fábio Boeri. Eu fiquei nessa agência por 5 anos. Então, eu me formei nessa agência, eu gostava muito de trabalhar lá, a agência foi crescendo, então fomos contratando outras pessoas, e eu era esse braço direito dele, porque eu comecei a agência... Você fazia agência? Vou te explicar. A gente, basicamente, tinha vários clientes, e tinha cliente que você conhece, assim, tipo shopping. Não sei de que região que você mas eles tinham 2 redes de shoppings que eles atendiam. Então, no ABC, que é onde eu conhecia na época, tinha o shopping ABC Plaza, tinha o shopping Metrópole, em São Paulo tinha shopping, era o Plaza Sul, o Shopping D, West Plaza, tinha uma rede de shoppings, mas a gente também atendia C&A, que era uma coisa que me brilhava os olhos, inclusive C&A Argentina. A gente tinha clientes que talvez você não conheça, tipo a AkzoNobel, que é uma empresa muito importante de tintas, Sensormatic, que é uma empresa de detecção de segurança. Tinha uma cartela de clientes importantes. Eu mesma conhecia poucas marcas quando eu entrei, eu fui descobrindo as marcas a partir do momento que eu fui trabalhando. E o que a gente fazia como comunicação interna nessa época, tá? Hoje a comunicação interna também não é só isso. A gente fazia basicamente os jornais, as revistas e os jornais murais. Como nessa época também não era muito comum a comunicação com os funcionários por e-mail e não tinha rede social, a gente basicamente fazia material impresso ou para colocar no mural. Nas lojas da C&A, as pessoas não trabalhavam sentadinhas, trabalhavam na loja. Então a gente fazia murais que eram tipo uma cartolina gigante impressa com as informações que a gente queria passar. Então, para ficar no exemplo da C&A, o que eu fazia? Qual que era a minha função? Eu tinha uma reunião de pauta com a pessoa da comunicação interna de lá, para dizer, tá bom, o que a gente vai colocar na news era quinzenal, na news dessa quinzena. Tem que falar com esse departamento, que vai ter uma coleção nova, tem que falar com o RH, porque vai ter uma mudança no Vale Alimentação, tem que falar... A gente entendia quais eram as pautas do mês, eu ligava para as pessoas dos departamentos, olha, eu estou fazendo o jornal mural, me explica aqui. Escrevia o textinho e na época eu aprendi a diagramar, aprendi na agência, já fazia a diagramação, já colocava, mandava para aprovação, ajusta e manda para a gráfica imprimir.
e a gráfica entregava direto na C&A. Então, isso acontecia com vários clientes. Na C&A, o modelo que a gente mais usava era o jornal mural, mas a gente também tinha uma revista, que ela era mensal, que aí era uma revista impressa mesmo, e aí tinham mais matérias. Então, mudava a forma, porque as revistas das matérias eram maiores, mas o serviço era basicamente o mesmo. Fiquei nessa agência aí por 5 anos, e aí eu pensei que eu precisaria crescer na minha carreira. Porque, né, eu já estava formada, acho que uns 2 anos nessa época. Falei, não, quero conhecer mais. Tive a oportunidade de iniciar numa agência que na época chamava Express, hoje chama XCOM, que aí sim era uma assessoria de imprensa. Eu falei, enfim, vou lá alcançar meu objetivo inicial. Só que também, quando eu cheguei lá, eles não estavam precisando de assessor de imprensa, eles estavam precisando de um produtor. Aí eu fiz essa cara que você fez. Eu falei, tá, e agora, né? O que o produtor faz? Eu não sei o que o produtor faz. E a pessoa que me acolheu lá, a minha amiga até hoje, uma das sócias, ela acreditou muito em mim, porque ela falou, Fernanda, eu te ensino, se você tiver curiosidade, a gente te ensina. O que eu preciso é de alguém destemido que saia fazendo. Porque qual que era o trabalho do assessor que eu queria? É vender o meu cliente ali para a imprensa, certo? Ela falou, a produção é igual, só que você não vai trabalhar uma imagem institucional, você vai trabalhar um produto. Então, quando eu cheguei lá, eu adorei também, fiquei super feliz, porque era um time muito pequeno, tinha eu e uma outra pessoa só, mas a gente tinha salas de acervo. Isso existe até hoje na imprensa, na comunicação, nas relações públicas. O que são salas de acervo? Eu tenho uma sala com os produtos do meu cliente. Então, eu tinha, na época, Louis Vuitton, então tinha Dior, Kenzo, Givenchy, Aqua de Parma, eu tinha Hering, então tem Disarme, Hering Kids, tinha Jansport, que é a marca de mochila, Faber-Castell, nem lembro mais, tinha Philips, tinha uma série de clientes da agência, que todos eles tinham seus atendimentos de assessoria de imprensa para falar institucionalmente sobre a empresa, e eu tinha a sala de produção. Então, tudo que era produto, se alguém ligasse e falasse, quero conversar com o presidente da Dior no Brasil, era minha colega que fazia. Se alguém falasse, eu preciso de um perfume da Dior para fotografar, era eu que fazia. Legal. O meu trabalho lá era ter o controle absoluto do que eu tenho no acervo, e isso exigia muito controle de Excel mesmo, sabe? Para quando o produtor viesse buscar, e acontecia muito, por exemplo, eu quero fazer um filme, você me empresta aí umas roupas Hering? Então, eu tinha que colocar 7 camisetas brancas, uma calça jeans número tal, uma saia verde. Eu fazia, às vezes, relatórios grandes para emprestar essas roupas e depois a pessoa tinha que devolver e eu ia conferindo essas roupas. Eu tinha que mandar para lavar, eu tinha que voltar para acervo. E com perfume, com maquiagem, mesma coisa. Com Faber-Castell, com kit, mesma coisa. Alguns a gente podia dar para os jornalistas, outros não. E até hoje isso acontece, por quê? E hoje isso está mais forte, porque a imprensa, ela, por princípio, é idônea. Se eu dou um presente para o jornalista, ele pode se sentir influenciado, porque ele ganhou um presente. Então, é muito comum emprestar. Você manda a peça e a peça volta, porque ele não está ganhando nada com isso, ele está só conhecendo. Testando, né? Eu imagino que aquelas revistas, tipo, que hoje não tem mais tanto, né? Mas, tipo, a revista Cláudia vai fazer looks no editorial, pega as roupas de uma marca para fazer o look, tira foto. É exatamente isso, é para isso. E para tudo, para filme, para apresentar telejornal, de repente. Então, funcionava, e isso existe até hoje dentro das relações públicas, tá? É muito comum ter profissionais que fazem isso, e tem agências especializadas nisso. Tem uma agência que chama Index, que é a agência que eu conheço, referência em produção de moda, beleza. Então, assim, entre os clientes dele, eles escolhem só atender clientes em que isso acontece. Tá? Legal. E aí, eu super fui bem, a gente mudou várias coisas no apartamento, o apartamento cresceu, e aí enxergaram em mim ali um potencial de fazer um pouco mais, e me trouxeram, como eu tinha um fit na época muito grande com beleza, isso durou 1 ano e meio, 2 mais ou menos, me levaram para assessoria de imprensa, enfim, depois de 7 anos, acho, eu fui trabalhar como atendimento da Dove, que era uma marca da Unilever, né, tinha aquela história da beleza real, que ainda, né, em um outro mundo, quando não se falava, hoje como se fala de diversidade, e foi muito legal, mas aí por um problema pessoal meu, eu fiquei pouco tempo, porque eu me separei na época, eu já era casada, mas eu me separei, e jovem, eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu queria mudar tudo, sabe? Eu me separei, então eu queria mudar o cabelo, mudar a minha casa, mudar o emprego, e aí eu fui para uma outra assessoria, bem menor, a Express na época era uma assessoria de médio porte, que é uma assessoria de uns 80 funcionários. Fui para uma assessoria bem menor, que chamava
Singular Comunicação, hoje é Sing Comunicação. E aí, nessa assessoria bem menor, eu amei trabalhar, porque eles tinham muitos processos, que é uma coisa que na Express não tinha. Que era assim, lá eu aprendi a me organizar na rede. Onde é que eu salvo tal coisa? Como é que eu nomeio um arquivo para outra pessoa que não sou eu aprender a achar? Então, eu comecei a desenvolver processos que foram muito interessantes e aprendi a trabalhar com clientes diferentes. Se você precisar parar, pode parar, tá, Bianca? Só me avisa, não tem problema. Nossa, é muito interessante esse trabalho. Eu acho que ia adorar desenvolver essas funções. E, Fernanda, depois só conta um pouquinho para a gente quais são as matérias que você viu na faculdade. Assim, eu imagino que hoje está diferente, né? Mas, pelo menos, assim, um norte, sabe? Do que ela vai estudar, o que ela vai aprender, só para ela ter uma noção de como que seria a formação. Fernanda, desculpa, minha avó chegou aqui para me falar do bolo, e daí eu não sabia o que eu fazia. Se você precisar interromper, pode interromper, não tem problema. O que você podia fazer é cortar uns pedaços para cada um. E mandar. Mas aí, na Sing, além de processo, eu comecei a atender clientes de coisas que eu não imaginava. Tinha outros mais fáceis, mas eu atendi, por exemplo, um cliente que chama Match.com, você não deve conhecer. No Brasil, eles se apresentavam, tinha alguns produtos, mas o principal produto deles era Par Perfeito, que era um site de relacionamento também numa época que não tinha Tinder, numa época que não tinha WhatsApp, né? Nossa, é verdade. Eu lembro do Match.com. Pois é, quem aí tem seus 35, 40 já deve ter até usado. Mas o que foi muito legal lá? E eu tô te contando tudo isso para você entender quanta coisa que você pode fazer dentro de relações públicas. Você não pode fazer uma coisa só, você pode fazer muitas coisas, sabe? Lá a gente fez eu ganhei até um prêmio de Cannes com isso, eu fiquei muito orgulhosa de criar, que foi o movimento dos Sem Namorados. Eles eram um site de relacionamento e a gente queria que as pessoas entrassem no site e pagassem para estar lá. E aí, o que a gente fez? Um mês antes do Dia dos Namorados, em maio, lá pelo dia 10, 12 de maio, a gente fez uma flash mob, hoje nem se usa mais esse termo flash mob, mas a gente reuniu, na época, pelo Orkut, pelo Facebook, grupos de pessoas, tá solteiro, não quer mais estar solteiro, vai lá para o posto 6, no Rio de Janeiro, vai lá para o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, nesse dia, nesse horário, que a gente vai fazer o movimento dos Sem Namorados. E a gente vai arrumar namorado para todo mundo. E é claro que a ideia não era arrumar namorado, era juntar pessoas para que elas entrassem no site Par Perfeito. E a gente conseguiu reunir 3.000 pessoas no Parque do Ibirapuera, só que meu trabalho não era levar as pessoas, meu trabalho era levar a imprensa para mostrar nos jornais, nas revistas e na TV que Par Perfeito existia e estava fazendo esse movimento. Isso virou até um trecho da novela que estava passando na época na Globo. Eles filmaram uma parte e encaixaram isso em uma novela. Então, assim, foi muito legal, porque não foi só um relacionamento com a imprensa. A gente teve que ter uma ideia de, caramba, como é que eu atraio a atenção da imprensa para uma coisa que eu quero? Então, a gente criou um fato, e o trabalho de relações públicas está muito gerado à criação de fato, à criação de, a gente fala de criar notícia mesmo, para chamar a atenção da imprensa. Então, um storytelling mesmo, né? Hoje storytelling tá mais em voga, mas é isso, é criar um fato e contar uma historinha. E aí sim, fez sentido e foi ótimo. Mas eu saí da Sing porque eu recebi uma proposta para ir para a FSB. A FSB até hoje, há uns 20 anos eu diria, está sempre entre a primeiro e segundo lugar das maiores agências do Brasil, agências de relações públicas, tá? E aí, a FSB, ela tem um método de trabalho que eles parecem um escritório de advocacia. Eles são uma agência, você entra assim, sabe? Lugar que você entra com carpete, pessoas de terno e gravata, as mulheres usam salto e taier. É muito diferente da assessoria que eu conhecia na Xcom e na Sing, que a gente trabalhava de jeans e trabalhava de tênis e tudo bem. E aí eu fui entender que isso acontecia porque os clientes da FSB eram clientes muito mais corporativos. Essa altura do campeonato já era um atendimento pleno, assim, tinha ali uns 8, 9 anos de carreira. E aí eu lembro que isso me causou um choque, assim, e eu acabei não me adaptando muito, porque aí isso, com o que vem com isso? Eles atendem clientes muito mais sérios, eles atendem multinacionais gigantes, eles atendem clientes que muitas vezes têm problemas, e tipo Lava Jato, sabe, presidente preso. Eles atendem políticos.
Então, os meus clientes não eram assim, eu atendia a Sofitel, que é um hotel de luxo, eu atendia Pandurata, que é Balduco, Visconti, Hershey, são produtos, mas o clima era esse. Então, eu não me adaptei, e em 1 ano e meio eu falei, não, vou procurar emprego, porque eu não estava feliz. E aí eu fui para a segunda maior agência que ficava brigando ali entre FSB na época e CDN, que é a CDN, que é uma agência que até hoje, enfim, é uma super agência, eles diminuíram muito. E o que eu estou falando de tamanho de agência para você entender até hoje? A FSB hoje ainda deve ter uns 400 funcionários. Caramba. Então, são agências que têm atuação não só em São Paulo, tem escritório no Rio, tem escritório em BH, tem escritório em Brasília, e a CDN tinha o mesmo porte também, com escritórios, a CDN na época tinha sede até em Washington. Porque a CDN fazia, na época que eu entrei, a comunicação do Brasil. Era responsável por promover a imagem do Brasil fora do Brasil. Para turistas, tudo mais, né? Para turistas, para politicamente ser um país interessante e viável para investidores. Então, isso também faz parte do trabalho de relações públicas. Melhorar a imagem do país, que bacana. Relações públicas serve para melhorar a imagem de instituições, pessoas, organizações financeiras ou não. Então, é para melhorar imagem. Só que a gente só melhora imagem se a gente constrói imagem. E a gente leva, às vezes, anos para construir. E, às vezes, um tweet acaba com ela. Então, por isso é um trabalho constante, assim, que não tem fim, ele não acaba. Bem desafiador mesmo. Eu adoro, sim, é bem desafiador. E aí, na CDN, eu digo que eu construí a minha carreira lá, porque eu entrei em atendimento e saí diretora. Então, foi onde, além de cuidar disso tudo que a gente está falando com o cliente, eu aprendi a fazer gestão de crise. Porque essa é uma parte que muita gente acha chata, mas eu amo na assessoria de imprensa, nas relações públicas, que é... Vou te dar um exemplo que talvez você conheça. A gente tinha como cliente a Odebrecht. A Odebrecht era uma empresa de 170 mil funcionários. Depois da Lava Jato, hoje ela é uma empresa de 70 mil funcionários. Ainda é uma empresa muito grande, mas é uma empresa que enxugou para 1/3 do que ela era. E aí, o trabalho, ele vai além de atender demanda de imprensa, né? Porque você tem uma questão ali, muitas vezes, de como é que eu mantenho meus funcionários motivados? Como é que eu faço as pessoas voltarem para trabalhar? Dar crédito para a empresa, para o chefe dele, para o negócio, porque uma vez que explodiu, né, aquele escândalo, tudo falou, nossa, só tem gente que não tem moral, que não tem ética, né? Para você construir isso de novo. As pessoas que trabalham no Odebrecht precisavam se defender na mesa do jantar, em casa, dos parentes. Assim, como assim? Você tá... Não sou eu que estou fazendo isso. Então, assim, é um trabalho que ele é muito mais amplo, ele lida muito com as pessoas, além, é claro, de toda a cobertura da imprensa. E ali eu aprendi muito a trabalhar com crise, eu tive clientes, eu entrei com clientes um pouco mais leves, digamos assim, mais B2C, e fui para o cliente B2B. Não sei se você tem claro B2C, B2B, mas... Acho que é melhor explicar. Cliente B2C é o business to consumer. Então, assim, da empresa para o consumidor. Então, Balduco, Hershey falam direto com o consumidor, porque eles vendem para o consumidor. A Odebrecht não vende, ela não liga, Bianca, você quer comprar uma casa? A Odebrecht faz um prédio e alguma, sei lá, qualquer empresa como uma Iven da vida, aí a Iven vai te ligar para vender o prédio. Então, assim, tem muitos setores, uma outra empresa que eu trabalhei, que talvez você já tenha ouvido falar, a própria Braskem, que é da Odebrecht, é uma empresa de plásticos. Ela nunca vai falar. Ela hoje fala um pouquinho com o consumidor final, justamente por conta dos problemas que tivemos com Lava Jato, com tudo isso. Mas não é uma empresa de produto final, é uma empresa B2B. Só que nessa época de Lava Jato, mudou todo o cenário de assessoria de imprensa do Brasil e de relações públicas. Porque isso forçou empresas como a própria Odebrecht, Braskem, Camargo Correia, dá para fazer uma lista, que Siemens, que faz trem, tem uma série de empresas que não falavam com o consumidor, precisaram começar a falar. Você provavelmente nunca tinha visto uma propaganda de publicidade mesmo do Odebrecht em nenhum lugar antes do escândalo.
Só que elas ficaram conhecidas e elas entraram na casa das pessoas e na vida das pessoas, não como as empresas que fazem pontes e prédios e plástico para o seu computador, para o seu celular e trem para você se movimentar no metrô e na cidade. Entraram como empresas corruptas que desviam dinheiro. Uhum. Então, elas precisaram se defender. E aí, eu acho que essa foi um período de grande virada da comunicação, pensando em relações públicas, porque aí a comunicação que já estava, e aí nessa época a gente já tinha rede social, a gente já tinha todo mundo celular com câmera na mão. Então, assim, além da tecnologia, o Brasil ainda teve um fato que fez a comunicação precisar chegar em um outro patamar, sabe? Para as pessoas mesmo. E as pessoas ficaram, que bom, né? Acho isso muito bom. Ficaram cada vez mais políticas, porque aí isso envolveu muito da nossa política, e hoje a gente para durante o jornal para assistir alguma coisa que está sendo discutida no Senado, porque a gente se interessa por isso. Há 15 anos isso não acontecia. Então isso fez mudar também muito a rotina, porque qual que é o trabalho mais conhecido de relações públicas como assessor de imprensa? É justamente você estar lá atendendo o seu cliente, que pode ser qual você quiser, a marca que você pensar agora. E, Bianca, eu queria entender um pouco mais sobre isso aqui que o seu presidente tuitou. Aí você tem que entrar em contato com o presidente, falar, olha, veio essa pergunta, o que a gente vai responder? Como que é a melhor maneira? É polêmico, não é? A gente vai responder por uma ligação de telefone? A gente vai responder por uma mensagem com posicionamento? Você está super seguro e a gente vai dar cara para bater? Você vai lá gravar um vídeo para conversar com essa pessoa? Vai falar ao vivo? Como é que a gente vai se colocar? E o inverso, que é também para coisas positivas. A empresa vai lançar um produto que a gente quer fazer bombar. A gente já está fazendo publicidade, vai começar a rede social. Que jornalistas cobrem esse setor? E como é que a gente pode colocar esse produto no site? Como é que a gente pode colocar esse produto ali naquele podcast? Como é que ele pode virar notícia? Então, vale muito para o positivo e vale também para sensibilidades, né? E tem muita coisa aí dentro. Dentro disso tudo, o que dá para fazer? E aí eu vou te falar um pouco do que eu faço hoje, tá? Eu saí da CDN em outubro. Eu pedi demissão porque eu não estava concordando muito com algumas coisas que estavam acontecendo lá e comecei a trabalhar numa agência, voltei para uma agência menor, que é o que a gente chama no mercado de agência boutique, que é uma agência hoje que tem 30 funcionários. E hoje eu atendo clientes que são totalmente diferentes desse. A gente, por princípio, na agência que eu trabalho, que comunica, a gente atende clientes que a gente acredita no propósito. Porque o propósito também é uma coisa que entrou muito na conversa da comunicação nos últimos 10 anos. Então, não basta você ser a Coca-Cola. Você tem que ser a Coca-Cola, que tem uma opção de produto sem açúcar, que tem embalagens que são recicláveis e que compense ambientalmente toda a embalagem e todo o lixo que você coloca no mundo. Mas você que pensa nisso também? Nessa parte? Podemos também. O ESG, né, que eles falam? ESG é uma parte da comunicação que relações públicas também pode fazer. Por isso que eu estou falando, relações públicas é muito grande. Eu tenho colegas que trabalharam comigo que se especializaram em eventos. Primeiro, eventos físicos, hoje eventos online, mas que só trabalham com evento. E aí tem todo um cerimonial que envolve desde como você posiciona a talher na mesa. Esse profissional que especializou em evento, ele que planeja isso, esses detalhes do evento. Porque normalmente, sim. Não entendi. Porque qual comunicação que ele daria para o evento que eu não entendo? Então não seria a mesma função que... Muda totalmente. Muda, porque aí eu vou pedir um evento. Olha, eu quero um evento que eu vou chamar, sei lá, vai ser um evento interno para os meus funcionários. É um evento para os meus 5.000 funcionários. Pensa no mundo sem pandemia, tá? Pós-pandemia. Pensar na Odebrecht, né? Que precisava melhorar a imagem junto com os funcionários que estavam desmotivados. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa para 5.000 pessoas, porque ali o presidente vai comunicar... Eu sei lá o que, vai comunicar que agora a gente vai seguir o ESG e vai ser mais sustentável. Como que é a ambientação desse evento? Que cor que vai ter na parede? A gente vai servir o quê? Vai ter alcoólico, não vai?
Quem vai estar presente? A ideia é que as pessoas se conheçam, a gente vai colocar em mesas, ou a gente vai fazer uma plateia? A gente vai chamar um show de música porque a gente quer uma festa, ou a gente vai ter só uma musiquinha no fundo porque a gente vai passar vídeos? Então, tem muita coisa, o evento é muito complexo de se fazer. Então, tem profissionais de relações públicas que se especializam em eventos. Eu nunca fiz. Nesse caso, o profissional de eventos, ele trabalharia sozinho ou com uma equipe com outros profissionais também? Tudo depende. É um evento pequeno, é um evento enxuto, ele pode trabalhar sozinho. É um evento para 5.000 pessoas, provavelmente ele vai ter uma equipe de produção. Porque você tem que pensar na luz, na água, no carpete, na saída de incêndio, sabe? No presente que você vai dar para a pessoa na saída. Quem vai estacionar o carro das pessoas que chegam? São muitos detalhes, né? E agora tem muita essa pegada de impressionar, né? De fazer as pessoas sentirem emoções, né? De fazer aquele evento ficar marcante. E marcas, por exemplo, como BMW, Audi, vai lançar um carro novo, quer chamar as pessoas mais ricas da cidade para um coquetel, para conhecer aquele carro e quem sabe já comprar. Então, relações públicas que vai também, né? Talvez selecionar as pessoas, convidar essas pessoas, fazer um convite diferente para as pessoas falarem, nossa, eu quero ir nesse evento, vai ser um evento muito bacana. Tem muita coisa que cabe. E aí, o que você precisa pensar, Bianca, é que assim, hoje ainda tem um outro lado que é redes sociais. Muitos dos clientes que eu atendo, a gente é ghostwriter desses clientes. Então, eu tenho, por exemplo, na minha carteira, clientes que têm um LinkedIn. E a gente conversa com essas pessoas para entender o que elas querem falar. A gente escreve textos como se fosse elas, em nome delas. É claro que elas aprovam, que elas validam, que elas mudam, que elas ajustam, para publicar numa página pessoal, não é nenhuma página. É para empresa, porque o LinkedIn é uma rede empresarial, uma rede de trabalho, mas é pessoal. Né? A gente está trabalhando com um executivo ali. E todas as outras redes. Tem cliente que a gente trabalha TikTok, tem cliente que a gente trabalha Instagram, e a gente faz o conteúdo, a gente faz a imagem. Então, você sempre vai ter apoio. Então, tem pessoas que se especializam em áreas, mas relações públicas te dá a oportunidade de navegar por quase tudo da comunicação. Porque eu não produzo vídeos, mas para fazer um evento, talvez eu precise de um vídeo emocional. E eu vou ter que saber que mensagem que eu tenho que transmitir no vídeo, que tom que ele tem que ter para pautar a produtora de vídeo. Para o Instagram, eu não sei fazer imagem, eu não mexo, até mexo, mas assim, não é minha especialidade fazer o design da imagem. Mas eu tenho que saber fazer o briefing por meu diretor de arte, senão ele não vai conseguir transmitir o que eu preciso na imagem. Então, assim, é muito grande. E ainda tem uma outra área, que é a área política mesmo. Tem assessores de políticos que trabalham junto ao governo. Por quê? Estou pensando no exemplo palpável. Vamos ficar no exemplo da Coca-Cola. Existe uma pressão muito grande do mundo para comidas, bebidas mais saudáveis. A gente precisa de pessoas que articulem com o governo como é que isso vai acontecer. Porque eu não posso, se o governo mandar baixar uma lei que está proibido o açúcar no Brasil, não podemos mais trabalhar com açúcar, ninguém mais pode tomar açúcar porque açúcar é veneno. Isso vai quebrar um monte de empresa. Porque a gente precisa... Então, a Coca-Cola, junto com a Associação do Açúcar, muito provavelmente vai conversar para ir até o governo para explicar, olha, economicamente temos isso, fisicamente fizemos estudos com médicos, com cientistas, identificamos isso, então nessa quantidade é permitido, então a gente vai mudar a nossa fórmula, vai diminuir a quantidade para se adequar. Então ainda existe uma parte de relações públicas que é de articulação mesmo, que ela é muito importante para os países mesmo, porque isso acontece, eu dei um exemplo grande de açúcar que todo mundo consome, mas isso acontece regionalmente. Eu estou trabalhando recentemente um caso com o Mato Grosso do Sul, e a gente precisa estar muito próximo do governo do Mato Grosso do Sul para conseguir fazer uma lei que faça sentido. Então, e isso também faz parte. Então, assim, tem um leque gigante. Dentro da comunicação, ela é composta por muitas áreas, né? Relações públicas pode navegar por quase todas. Porque eu não vou poder, como relações públicas, escrever para um jornal.
Hoje até pode, porque, enfim, a gente tem muitas opções como colunista e o diploma já não é tão requerido, mas, enfim, eu tecnicamente não posso escrever para um jornal, mas eu posso escrever para um jornal interno. Eu posso escrever para um veículo segmentado, sabe? Então, assim, rádio. Nessa onda de podcast, o rádio também se transformou. Então, por que não me especializar numa área e ou ter um podcast ou fazer briefings para podcast? Não sou eu que vou falar, mas isso eu faço. Eu escrevo briefings para os programas que os clientes vão participar. Sabe? Muito bom. Então dá para fazer tudo. Não sei se você tem pensa na organização, assim, né? E isso nunca é feito sozinho, né? Nunca é só não é da minha cabeça. Então a gente precisa conhecer muito bem a marca que está representando. Pode ser que seja uma marca conhecida como a Coca-Cola, mas pode ser. Eu tenho um cliente, por exemplo, deixa eu pensar, que talvez você não conheça, que chama Illumio. Illumio é uma empresa de data science. Eu mesma nunca tinha ouvido falar na Illumio antes de começar a trabalhar para eles, mas eles são tão incríveis e a gente consegue matérias nos veículos, no jornal para eles. Saiu uma matéria hoje na Exame. Porque a gente entende o produto deles, procura quem se interessaria por esse tema e a gente chama de vende a pauta, né? E negocia com o veículo, fala, olha, fulano da Exame, eu estou aqui com uma pesquisa que a Illumio fez, que é uma empresa assim, 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 que de tanto tempo de mercado, posso dividir contigo? Se você achar que vale, você publica? Divido, normalmente ele acha que vale, vamos bater uma conversa, quer um papo, quer uma conversa, quer uma entrevista? A gente faz uma entrevista e a matéria é publicada. Isso é muito legal, né, Fernanda? Porque quando você faz um anúncio, é a empresa falando bem dela, é uma coisa muito parcial. Agora, quando tem uma matéria da Exame falando que essa empresa de data science é muito bacana, que tem aplicativos legais, ou que tem uma solução inovadora, as pessoas vão falar, putz, que empresa legal, eu quero comprar essa solução, sabe? Porque é um vínculo, é uma empresa parcial, neutra. É o que a gente chama de credibilidade, né? Não que a publicidade não tenha credibilidade, mas a publicidade é a empresa falando dela mesma. Um terceiro falando da gente é sempre muito mais legal, né? Uma coisa é a Bianca falar o quanto ela é estudiosa, o quanto ela gosta disso ou daquilo, outra coisa é a Natasha, que já trabalhou com a Bianca, falar isso dela. Então, é um pouco esse papel da imprensa. Só que isso também está mudando. Por que isso tá mudando? Nova agora? Os veículos, eles não conseguem se sustentar financeiramente. Então, hoje, pode observar que a maior parte dos veículos já não tem edições impressas. E edições impressas que tinham tiragem de 300 mil exemplares, hoje tem de 10, 15 mil. A própria Exame. Hoje a Exame tem 18 mil exemplares de revista impressa. Nossa, bem pouco. Bem pouco. Mas o online tá crescendo e tudo mais. Só que isso, o online, temos um problema crônico no Brasil, porque as pessoas aprenderam, porque começamos assim, que a internet é de graça. Então, tudo que está na internet é de graça. Então, as pessoas não querem pagar pela internet. Então, as pessoas aceitam pagar R$20 numa revista, mas não aceitam pagar R$20 por mês para ver as mesmas matérias online. Então, com isso, os veículos também precisam se reinventar. E pensa que a rede social invadiu a comunicação. A gente vê notícia no Facebook, né? Aquela fake news alastrada. No Facebook, no WhatsApp, no Telegram, a gente vê notícia em todos os lugares. E toda pessoa com o celular na mão é um gerador de notícia. Eu posso gravar um áudio, eu posso mandar uma mensagem, eu posso fazer um vídeo. Eu estou gerando uma notícia. Tanto que é muito comum hoje os espectadores participarem de programa de rádio. Eu tô aqui, recebi um WhatsApp do nosso ouvinte e ele está dizendo que a marginal está parada. Então, assim, hoje as pessoas fazem parte da notícia. Isso é ótimo, gerou muita mais interação, mas isso traz uma dificuldade financeira. Tá bom, quem paga? Os profissionais. Quem faz o negócio girar? Então, os veículos todos estão trabalhando com o que a gente chama de branded content, que é um quezinho a mais. É uma mistura da publicidade com relações públicas. Então, eu compro um espaço na Exame hoje, eu pago, e eu pago menos que a publicidade, mas eu pago caro, não é baratinho. E aí eu falo, olha, eu sou a Coca-Cola, Exame, eu quero que você faça uma matéria sobre essa Coca-Cola de kiwi que a gente está lançando.
Eu dou os porta-voz, fala com esse cara aqui, que é o nutricionista que desenvolveu junto com o pessoal da equipe, com o engenheiro, e fala com pessoas que só querem tomar Coca-Cola de kiwi. E eu dou as fontes, a Exame, ela faz a entrevista, ela faz todo o processo como ela faria naturalmente, só que ela não vai, por exemplo, entrevistar a Pepsi. Porque isso foi pago pela Coca-Cola. Legal. Então, a relações públicas, a assessoria de imprensa, ela já tem esse pezinho hoje mais na publicidade, porque as assessorias estão conseguindo gerar caixa para veículos. Você pode observar em todos os veículos que você lê. Alguns está escrito informe publicitário. O informe publicitário, ele foi completamente pago. O que quer dizer isso? Que ele está com a carinha da revista, mas ele foi aprovado pelo cliente. O cliente falou, tira isso aqui, arruma isso aqui, coloca essa foto. O branded content, ele é um pouco mais genuíno, porque o cliente não aprova. A revista faz como ela faria. Ela só tem o cuidado de transmitir aquela imagem que a empresa quer. Só que também é pago. Então é comum, a gente pode ver a matéria, ok, isso aqui está errado, arruma para mim, vai ser arrumado. Agora eu não vou mudar o texto, nem pedir para ele colocar o que eu quero, sabe? Então ainda por isso é um pouco diferente da publicidade, mas você deve ver muito nos veículos todos, by Natura, patrocinado por, sei lá, o Boticário. Então, isso é muito comum. Então, até isso tem mudado. E tem mais um ponto para você pensar, que é muito legal da comunicação hoje, que é o inbound, o SEO, os dados. O mundo inteiro hoje é pautado por dados, e relações públicas também. Então, hoje, até na comunicação interna, eu mando, sei lá, uma news por e-mail para os funcionários. Eu consigo mapear para onde ele olhou primeiro, se ele clicou, se ele abriu o link, se ele correu e leu o meu texto, ou assistiu o meu vídeo até o fim, ou se ele só clicou e fechou. E por que eu falo que é muito pautada por dados? Isso é legal você já ter essa cabeça, porque se ele clicou e assistiu, provavelmente ele entendeu minha mensagem. E se o vídeo está dando mais clique do que o texto, talvez com esse público eu tenha que usar mais vídeos do que texto. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito legal isso. Coisa que nem toda agência usa ainda, a gente usa, né, comunica, mas os dados, eles são uma fonte muito rica de informação, e relações públicas têm usado cada vez mais isso. Para fazer posts de rede social, para fazer evento. E isso é legal, né, Fernanda? Por exemplo, em empresas grandes, que ela tem que se comunicar com pessoas diferentes, né? Separando por estudo, por exemplo, chão de fábrica, assistente, diretoria. Então, cada um vai ver essa informação de um modo diferente. Então, eles vão sendo cada vez mais assertivos. O chão de fábrica gosta de ler menos e escutar mais. O pessoal lá de cima já lê mais. Então, é muito legal. E aí a gente se surpreende, sabe, Elinho? Porque a gente acha, às vezes, que o pessoal de chão de fábrica prefere ver, mas a gente vai descobrir, né? Por isso os dados são importantes, a gente vai descobrir que talvez os gerentes e diretores prefiram podcast, porque eles conseguem ouvir enquanto eles estão fazendo outra coisa. Então, legal. A gente tem, por exemplo, eu tive um cliente, enfim, que está voltando, que eles trabalham, não é só com chão de fábrica, é com área florestal. Eles plantam eucalipto para fazer celulose. Então, pensa assim, eles trabalham com pessoas que se deslocam, às vezes, 100, 200 quilômetros por dia até uma floresta para conseguir fazer a colheita. E aí é uma empresa, sei lá, estou chutando os números, tá? De 5 mil funcionários, que 4.500 fazem isso. Como é que você manda um e-mail para esse cara? Como é que você manda um WhatsApp se a área que ele está ali não tem sinal? E não dá para... então vamos colocar sinal, só que a floresta não é a mesma. Eles colhem florestas num raio gigante o ano inteiro, porque é uma plantação circular. Então, como é que você vai fazer? Você vai colocar Wi-Fi no estado inteiro? Não tem como, não é economicamente viável. Então, com eles, a comunicação, como é que acontece? No deslocamento. Uma comunicação, uma rádio no ônibus. E aí, como é que acerta a comunicação? Vamos ouvir o que esses caras querem ouvir. Vou colocar música, eles querem ouvir música, eles não querem ficar ouvindo a empresa dando recado. E aí, entre as músicas, quando eu preciso, eu dou um recado. Então, é tudo... Por isso que eu falo, dá para fazer rádio trabalhando com relações públicas.
Dá para fazer tudo. É muito criativo e dinâmico, né? Cada empresa... E o que eu acho mais legal, Fernanda, é que você, ao longo da sua carreira, você já atendeu loja de grife, loja mais simples, loja de chocolate, fábrica de remédio, banco. Você acaba conhecendo sobre todos os negócios, você acaba virando uma pessoa assim que sabe um pouco de cada nicho, e é muito interessante. Isso eu acho que é uma das coisas mais mágicas e que eu mais gosto da minha profissão, porque eu tinha até um professor que ele falava, né, relações públicas, você precisa ter um mar de conhecimento, você precisa conhecer muita coisa, muita gente com um palmo de profundidade. Assim, eu não sou especialista em rádio, mas eu sei como é que funciona, e eu sei para que serve, eu sei como usar e criar soluções com isso. Exato. E talvez mesclar com... Eu não sou especialista em evento, só que eu sei o que eu preciso para um evento ter sucesso, sabe? Então isso é muito legal. E como você falou das áreas, ainda dá oportunidade, Bianca, eu estou te falando isso não é para ficar deslumbrada não, mas é porque é muito verdade. Me deu a oportunidade de fazer viagens internacionais que eu não faria se não fosse trabalhando. De conhecer restaurantes, de conhecer pessoas, de estar em locais com pessoas que eu não estaria se não fosse pelo trabalho. Porque mas qual a chance... Me contrataram para ir lá fora? Sim, não é que me contrataram para ir para fora, que, por exemplo, na época que eu atendi a Dove, que eu comentei, a Dove patrocinava o baile de carnaval da Vogue. Não sei se você gosta de carnaval, se você entende o que é o baile de carnaval da Vogue, mas é um dos eventos de luxo mais esperados em São Paulo, porque só vai, assim, um ator global. Agora só vai os ex-BBB da vida. Só vai... Então, assim, é um lugar muito... E eu fui, acho que em 2 bailes, porque eu era assessora de imprensa da Dove e eu precisava estar lá para atender os jornalistas, para fazer aquilo virar pauta. Então, eu precisava estar lá. Viagem internacional, eu trabalhei na Express, a gente tinha como cliente Sanansi, não sei se você já ouviu falar também, mas navios. Eles têm várias marcas de navios e eles fazem as temporadas no Brasil, faziam, né? De novo, esse mundo precisa voltar a funcionar. Mas na época que podia se fazer viagem de navio, a gente convidava jornalista. Quando a temporada do navio chegava, atracava no Porto de Santos, a gente levava jornalistas nas viagens para eles conhecerem o navio, falar bem do navio, aquela história. Ficar deslumbrado, né? E aí a gente levava jornalistas para conhecer viagens internacionais. Então, sei lá, vou levar para fazer um cruzeiro pelo Caribe para conhecer a estrutura deste transatlântico que vai para o Caribe. Então, sim, até isso me deu oportunidade, sabe? Na época que eu trabalhava com moda, Fashion Week, assim, é difícil conseguir uma entrada para um desfile, sabe? Então, assim, me deu oportunidades, e até coisas simples, assim, sabe? De conhecer comidas, de conhecer coisas. Eu estou num evento francês, e aí eu vou comer uma coisa que eu nunca tinha comido na vida, porque não faz parte da minha casa, da minha rotina, mas me deu oportunidade de conhecer. Então, eu acho que isso é muito legal também da profissão, sabe? E tem os perrengues, tá? Não tem só coisa boa. Porque uma das coisas mais difíceis de relações públicas é que não é metrificável. Você já deve ter ouvido falar de ROI, e tudo na publicidade é medido. Eu sei quantas pessoas deram clique no meu anúncio. Eu sei quantas pessoas compraram ali o meu produto. Eu consigo, no evento, saber quantas pessoas foram no evento. Só que quando eu coloco uma matéria no jornal, quantas pessoas leram? Quantas pessoas entenderam? Eu sei a tiragem do jornal, eu sei a audiência, eu sei o unique visitor e eu sei o clique. Só que o jornal não vai me fornecer quantas pessoas clicaram naquela matéria, porque para ele não é estratégico. Ele vai me fornecer a quantidade de page views que a página tem e de unique visitors que a página tem. Então, é muito difícil medir relações públicas. Como é que eu consigo provar que você vai escolher relações públicas para sua faculdade e não, eu não sei qual é a sua outra opção, porque a gente teve essa conversa? Isso não é provável, sabe? Então, e as relações públicas, ela tem muito a ver com convencimento, pro lado bom, tá? Que é com a explicação, com a informação, com a transmissão de mensagem. Então, é muito difícil comprovar que isso aconteceu, que a lei só aconteceu porque alguém foi conversar e explicar o açúcar com o médico. Então, isso torna a profissão o patinho feio da comunicação. Porque
dentro de toda a comunicação é onde os profissionais ganham menos. Isso você precisa avaliar, em dinheiros mesmo, sabe, em reais. É onde a gente tem mais dificuldade para... Hoje isso está acontecendo cada vez menos, tá? Mas para entrar nas empresas e ser visto como uma área estratégica. Porque a empresa, ela está preocupada ali com a margem de contribuição dela. Deu lucro, não deu lucro. Então, às vezes, as empresas não conseguem enxergar a importância da área de comunicação, de PR, dentro das companhias. Porque isso tudo que eu estou te contando é a minha realidade de agência. Só que eu trabalho para empresas, e dentro dessas empresas tem relações públicas, ou um jornalista, ou um engenheiro, mas alguém que vai me dar as coordenadas. Então, essa profissão também existe dentro das empresas, não só nas agências. Então, a parte ruim, digamos assim, é essa. E isso não quer dizer que não tem espaço, que não tenha trabalho. Tá? Eu tenho 40 anos hoje e eu não posso reclamar nem da minha carreira, nem do meu salário, mas eu sei que não é a realidade de todos os colegas com a mesma idade, com o mesmo tempo de carreira. Então, é algo para pensar. É diferente, por exemplo, da publicidade, que às vezes um estagiário entra rapidamente, é promovido e tem uma ideia incrível do criativo ali e de repente deslancha, sabe? É diferente de uma área de medicina, é diferente de outras áreas que tem, sei lá, de uma área de direito, que às vezes você demora muito para estudar, mas você começa a trabalhar e deslancha e ganha 50 mil reais no mês. Isso não acontece em comunicação e não acontece em relações públicas. Tá? Importante também, né, dizer que não é só problema. Claro. E Fernanda, assim, é uma visão que eu tenho tido. Não sei se é isso mesmo, mas eu tenho percebido que as empresas estão muito preocupadas com a marca, com o posicionamento, se ela se mostra uma empresa preocupada com a sociedade, se ela é sustentável. E isso só relações públicas consegue fazer. E eu percebo que é uma preocupação assim de muitas empresas, a nossa principalmente, da Que Carreira. Nós estamos em vias de contratar relações públicas para cuidar dessa imagem para a gente, para conseguir consolidar, sabe, quem é Que Carreira, qual que é a persona, o que ela pensa, por que ela luta, por que ela existe. Então, eu acho que a sua profissão tem uma grande chance de ser muito valorizada daqui para frente, que essa empresa não tem que se posicionar mais. E se fizer isso de forma errada, estamos lascados, como diria o Gil, né? O Brasil está lascado. E como a Fernanda disse mesmo, né? Ainda mais com cada um tendo um celular e todo mundo opinando sobre o que quiser, né? Fica difícil, se você não tiver uma imagem bem colocada mesmo, você ficar toda hora que provar que não é isso, né? Então eu acho que a gente tem essa cobrança das pessoas que estão cada vez mais engajadas, mas a gente também hoje tem oportunidade de negócio em qualquer lugar. Sim. Uma das pessoas que trabalhava comigo foi trabalhar na equipe que faz as redes sociais da Juliette. Nossa, que legal. Por quê? Porque ela precisa de uma equipe maior, porque ela está tendo visibilidade. Então, assim, existem muitas oportunidades. Tem um outro ponto ruim que eu preciso te contar, que isso acontece em todas as áreas da comunicação, mas em relações públicas acontece muito, que às vezes você não tem horário. O meu horário de trabalho é das 10 às 19. É muito comum eu precisar trabalhar mais cedo, porque às 5 da manhã o jornal já saiu. Uhum. É muito comum eu precisar trabalhar até mais tarde, porque deu um problema ali na rede social e tá dando um BO, e a rede social a gente não pode levar 2 horas para responder. Eu tenho que responder rápido, senão aquilo vai virar uma thread gigante, eu vou ter um problema. Sabe? Ou eu vou ter um evento daqui 2 dias e o fornecedor que ia personalizar as garrafinhas deu merda lá e vai ter que arrumar outro fornecedor, eu vou ter que sair correndo e vou trabalhar no domingo para conseguir achar o fornecedor. Às vezes eu tenho que buscar a garrafinha, porque... Então, assim, tem muito imprevisto. Então, isso também, ao mesmo tempo que te dá muita possibilidade, e isso talvez em outras carreiras também exista, talvez um biólogo fale, eu tenho o mesmo problema, eu não sei, eu estou falando só do que eu conheço. Mas é uma rotina que às vezes não tem rotina, não. Às vezes você levanta às 5h30 da manhã e deu 10 horas da noite e você ainda está trabalhando. Não é todo dia. Depende muito da empresa que você está, depende muito dos clientes que você atende. A época que eu estava com clientes muito pesados de lava-jato mesmo, era muito comum, eu gosto de correr. Eu estava no meio da minha corrida, eu tenho que parar, tomar um banho voando e ir para a agência porque deu problema. Então isso também precisa ser levado em consideração. Legal. Perguntas, Bianca?
Ela tá respondendo todas as minhas perguntas sem eu perguntar, gente. É assim, geralmente a Natasha e eu, a gente vai levando a conversa de uma forma, e você foi levando, parece que a gente te passou o script. O script você tá lendo, assim. Desculpa, eu sou falante, eu expliquei. Não, mas eu também não era, tá, Bianca? Eu fiquei falante com a minha carreira. Eu sempre fui muito tímida, eu lembro que no meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, eu lembro que a professora, sabe aquela que se admira, ela era professora da Metodista, mas até hoje ela tem uma cadeira na USP, ela é incrível até hoje, ela chama Maria Ferrari, se você for para a área de relações públicas, você vai topar com ela, porque ela é gênia. E eu lembro que eu falei do meu trabalho, um trabalho de 4 pessoas, então eu era uma das pessoas que falou, e eu lembro dela dizer, Fernanda, parabéns, adorei, a gente foi aprovado com 10. Ela falou, eu nunca tinha ouvido a sua voz, eu te dei aula há 4 anos, eu nunca tinha ouvido você falar, porque eu era muito tímida, eu tinha medo, assim, eu gaguejava. Só que uma das coisas que Relações Públicas me trouxe foi a articulação. Hoje eu treino presidentes de empresas para que eles falem as coisas certas no tom certo. Se eu tive um acidente de mineradora, eu não posso deixar que ele seja visto sorrindo ou que ele tenha um tom de voz elevado. Ele tem que falar para baixo. Então, eu estudo com fonoaudiólogas como é que os meus clientes precisam colocar o tom de voz para transmitir aquela mensagem. Foi um acidente, morreram 400 pessoas. Mostrar o pesar, né, em toda a conduta dele. Nossa, então, assim, realmente te dá muita opção e me ajudou em outras coisas, inclusive aprender a falar. E aí você tinha me perguntado, Natasha, de currículo escolar. Eu não sei se é uma boa eu comentar, porque eu me formei há 20 anos. Eu tenho certeza que o currículo mudou, e eu espero, por favor, que ele tenha mudado. Porque, na época, a gente encarava a comunicação de outro jeito. Relações públicas, quando eu fiz faculdade, chamavam relações públicas de contador de coxinha. Nossa. Porque tinham a percepção de que quem fazia relações públicas eram mulheres, na época com estereótipo, né, bonitas e loiras, e que iam fazer evento. Então, era um curso mais discriminado. O jornalismo, aos poucos, foi entrando nas relações públicas, porque o emprego no jornal foi terminando, e essa imagem foi mudando. Tanto que hoje eu trabalho, acho que, muito mais com jornalistas na agência do que com relações públicas. Mas já trabalhei em agência que tinha engenheiro, que tinha advogado. Porque se o cliente precisa de um especialista, talvez um técnico funcione melhor. Então, dá para fazer tudo que você quiser. Que legal. Nossa, muito legal, hein? Fernanda, você acha que falar inglês, falar espanhol ajuda? Para tudo na sua vida. Se você quiser trabalhar com contabilidade, vai te ajudar. Se você quiser trabalhar com TI, vai te ajudar. Se você quiser trabalhar com relações públicas, vai te ajudar. Porque a gente vive num mundo cada vez mais global, né? Não tem jeito. Assim, eu falo espanhol, eu falo inglês, isso me ajudou desde o começo, porque eu só consegui atender CIA Argentina, CIA Argentina foi quem proporcionou a minha primeira viagem internacional da vida. Porque eu precisava conhecer, e eu fui escolhida porque eu falava espanhol. Não era nem inglês. Essas viagens internacionais que eu comentei, por exemplo, de Simon Sea, eu não era o primeiro atendimento da conta. Nessa época eu ainda era produtora. Eu ainda não estava trabalhando com institucional. Mas, em temporada, o atendimento que falava era bilíngue. Estava no navio, o assistente estava em outro e tinha um terceiro navio. E aí, quem que vai? Quem sabe falar inglês e espanhol. Então, eu fui escolhida para algumas viagens por causa da língua. Até recentemente, eu tive uma conversa com o LinkedIn, eles vieram me procurar para me oferecer trabalho e tudo mais, e aí a gente nem chegou no acordo, porque eu achei que não era o momento, mas eles vieram falar comigo, e a pessoa ligou a câmera para conversar comigo em inglês. No meio da conversa, ela passou a conversa para o espanhol. Porque eles precisam disso. Como é que você vai fazer uma interface? Ela falou, na época que a gente conversou, tem uns meses, ela falou, a sua interface vai ser um londrino. Então, eu preciso que vocês se entendam. Então, assim, às vezes não é nem uma questão de será que é necessário? Às vezes faz parte do trabalho. Eu tenho uma amigona que trabalha na Edelman e foi transferida para o Texas. Hoje ela trabalha do Texas, porque ela fala inglês muito bem. Então, assim, te dá mais oportunidade. Não vou dizer que não dá.
Para tudo. O meu marido, ele trabalha com TI, não tem nada a ver com comunicação. Tudo que ele precisa acessar, todos os documentos, são em inglês. Então, se tem oportunidade, faça. Então, comece a estudar inglês. Resumindo. Mas, Bianca, você manda bem, né? O espanhol você fala, né? Que você ficou no México. Sim, sim. Eu sei inglês e espanhol. E eu tenho interesse em aprender mais, né? Vamos ver. O legal é que hoje tem muito curso que dá para você fazer online, à distância, e de conversação. Sim. Ou até mesmo aqueles... Esqueci o nome. Tem uma rede social também que você fala com pessoas aleatórias. Amigo? Acho que é isso, né? E você... Legal. Sim. E você vai acabar... Hoje, por exemplo, no meu time não é todo mundo que fala inglês. Porque a gente acredita na diversidade e a gente entende que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Mas as contas que são ditas como mais legais, sabe? As contas que as pessoas querem mais, que são mais interessantes, em geral, tem sede fora do Brasil. E aí, como é que é o reporte? É em inglês. Como é que a gente recebe os textos? Em inglês. Se a gente tem que fazer alguma coisa para a matriz aprovar, em inglês. Mesmo essa empresa, por exemplo, que eu estou pensando agora, é uma empresa francesa. Só que ninguém precisa falar francês, está falando inglês. Então, sim, não é sine qua non. Mas se você tiver essa oportunidade, se tiver interesse, vai te abrir mais oportunidade, eu não tenho dúvida que vai. Então, hoje, só para ver se eu entendi, hoje você pode fazer... Você trabalha numa agência, né, hoje? Trabalho. Nessa agência hoje você atende os clientes, então, por exemplo, se é alguém que vai fazer um discurso em público, você trabalha como que ele vai levar o discurso, como que ele vai falar, o tom, o que ele vai passar para as pessoas. Às vezes a gente até escreve o que ele vai dizer. É tudo bem programado. E a gente treina também. Se é uma pessoa que eu sei que está insegura, a gente treina antes. Às vezes a gente chama um fonoaudiólogo para ajudar. E hoje, mas o que eu faço hoje vai muito além disso, porque eu tenho clientes que eu faço comunicação interna. Então, tem clientes que eu faço só os textos da intranet. Você publica esses textos ou você faz os textos? Na verdade, hoje eu não faço nada. Hoje meu trabalho é gerir pessoas. Então, hoje eu tenho um time, eu não sei quantas pessoas estão comigo, acho que é de 14 pessoas, e elas têm suas funções. Então, eu tenho um copyright, que é uma pessoa que só escreve os textos. Eu tenho um designer que só faz as imagens. Eu tenho um time que só faz rede social, faz interação, responder as perguntas da rede social. Então, assim, hoje o meu trabalho, e a minha carreira me levou para isso, é gerir essas pessoas. Eu sempre estou nas reuniões, eu reviso os materiais, mas hoje o meu trabalho é ter a certeza, ter a garantia de que está saindo tudo com qualidade, que o cliente está feliz, mas que o colaborador está feliz também, que eu preciso de gente feliz e engajada trabalhando. Então, hoje, depois de 20 e poucos anos, eu gasto 80% do meu dia conversando com a equipe. Deu certo, não deu? Fez, não fez? Como é que foi a reunião? O que falaram? Gostaram, não gostaram? Vocês olharam os números? O que performou melhor? Como é que a gente vai arrumar? Então, hoje o meu dia é muito de gestão de pessoas para garantir qualidade de trabalho. Mas tudo, se um presidente vai fazer um discurso, alguém vai escrever e eu vou revisar. E dependendo da coisa, eu é que vou fazer mesmo. Tem um presidente que vai dar uma entrevista cabeluda, daquelas que você fala, cara, não pode sair uma linha errada para o valor econômico. Eu preparo o presidente e eu acompanho a entrevista. Só que hoje eu só entro em coisas muito estratégicas. Eu não vou escrever o texto. Eu não vou fazer o preparo de entrevista. O time faz isso para mim, mas eu passei por isso, eu fiz isso durante muito tempo para ter o cargo de gestão que eu tenho hoje. E por isso que eu continuo estudando. Eu estou fazendo um curso na ECA, na USP. Eu fiz 2 esse ano já. Esse é o 3º curso que eu estou fazendo, especificamente de ROI, que é de retorno de investimento. Por quê? Porque eu tenho clientes que estão começando a querer trabalhar venda de produto pela rede social. Só que isso é muito publicidade, é muito marketing, eu não sei fazer isso. Então, eu continuo estudando, porque como relações públicas, eu não posso só depender da matéria que vai sair no jornal. Né? Porque hoje a comunicação está diferente, então eu preciso aprender como vender esse produto na internet, como calcular esse ROI, para poder ajudar o meu cliente. Eu não vou montar uma empresa e vender pasta de dente na internet.
Só que eu tenho que ajudar o meu cliente que quer vender pasta de dente na internet a fazer isso direito. Então, também por isso que eu te falei, o que eu estudei na faculdade, o que eu comecei a fazer é muito diferente do que eu faço hoje e vai ser muito diferente do que eu vou estar fazendo daqui 20 anos. Tudo muda muito rápido, né? E você precisa acompanhar, você vai estudar a vida toda. E, de novo, talvez isso seja para todas as carreiras. Sim. Eu só conheço a minha. Mas o Relações Públicas, eu imagino que vai ser isso, né? Trabalhar a imagem, melhorar a imagem da empresa, daquele produto, usando a criatividade, saindo da caixa, usando as redes sociais que existem, usando a comunicação que está em vigência naquele momento, né? Que atinge aquele público. Exato. E olhando para pessoas. Porque o que pauta são as pessoas. Se as pessoas estão engajadas com sustentabilidade, precisa olhar para isso. Com diversidade, inclusão, precisa olhar para isso. Sabe? Se elas estão consumindo mais BBB, precisa olhar para isso. Eu, pessoalmente, não gosto de assistir BBB. Só que eu preciso assistir BBB, porque eu tenho que saber. Eu trabalho, por exemplo, com streaming de música. Então, se a Juliette cantou uma música do Chico César, eu preciso saber, porque no dia seguinte eu vou falar, cliente, olha aí quanto subiu o número de audição dessa música por conta do BBB. Ele me passou o número, eu tenho uma nota de imprensa. E sai. Então, assim, você precisa estar antenado até em coisas que você não gosta. Isso aí. Maravilhoso, Fernanda. Amei falar com você, amei te conhecer. Ai, obrigada, adorei. Parabéns pela trajetória, foi muito legal mesmo. Obrigada. Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei, Bianca, mas... Muito, nossa, foi incrível nas conversas, adorei. Se precisar de alguma coisa, enfim, Natasha, Elinho sabe como me acharem, tá bom? Tá bom. A gente pode tirar um print da tela aqui pra gente registrar? Tem certeza? Pode, essa luz tá boa. Eu tô com a luz escura aqui, minha luz apagou sozinha, eu tentei acessar. Que você tá tão escuro, mas vamos lá então. 1, 2, 3 e... Legal, gente. Aí. Obrigado mesmo, Fernanda, pelo seu tempo, foi muito legal a sua participação. Imagina. Bianca, qualquer coisa, se você tem Instagram, né, Fernanda? Tenho. Depois, se você puder me passar, eu passo para a Bianca, porque eu acho que a Bianca não tem LinkedIn ainda. Tá bom. Pra te acompanhar. Vamos providenciar esse LinkedIn, Bianca. Né? Você nunca trabalhou, que você não precisa ter, você tem que ter. Eu concordo, eu acho que tem que ser a primeira coisa que vocês têm com o LinkedIn. Deixa eu fazer uma pergunta, então, Fernanda, para ver se encaixa no que eu estou pensando. Porque, por exemplo, ano passado eu fiz uma viagem e quando eu voltei, ainda não tinha começado o cursinho, não tinha começado nada disso. E para não ficar em casa, minha mãe tem uma empresa. Ela falou, vamos lá trabalhar comigo, que a gente está precisando mexer no social para conversar com os clientes. Então, o que eu fazia? Eu pegava os clientes, os leads que chegavam no Facebook, entrava em contato, ligava, respondia mensagem. Isso é uma parte também? Pode ser, por exemplo, uma parte? Pode. A gente faz isso para alguns clientes hoje na empresa que eu trabalho. Tem empresa que a gente produz o conteúdo, faz o post, faz a imagem. Tem empresa que a gente não produz, a gente só faz a interação, a gente chama de interação. É isso, que é olhar justamente quem escreveu, se precisa de resposta, como é que a gente encaminha, também é algo que você vai poder desenvolver. Porque eles têm também uma empresa que chama Moveleiros, porque é de móveis, é a empresa da minha mãe. Então, eles fazem, esqueci a palavra, eles produzem a publicação, eles fazem o texto, tudo isso é uma relação pública. Pode ser também. Isso pode ser feito por uma agência de publicidade ou por uma agência de PR. Por que cada vez mais as empresas estão preferindo agências de PR? Porque a publicidade... Relações públicas em inglês, Public Relations, desculpa. E você vai ouvir muito PR na vida. Por que as empresas estão preferindo mais uma agência de PR do que de publicidade? A publicidade, como a Natasha colocou, tem ainda lá dentro, sabe? Aquela coisa, compre, faça, participe, clique aqui. E a Relações Públicas olha muito mais para a mensagem a ser transmitida. Então, as interações, elas são conversas. E as pessoas, isso a gente faz, constroem personas para as interações. Eu tenho um cliente que tem 4 personas diferentes nas redes. Quando ele está falando com aquele tipo de cliente, que é uma empresa pequena, ele vai responder de um jeito. Quando ele está falando com B2C, com o consumidor, ele vai responder de outro.
E a gente cria persona a persona mesmo, assim, olha, para falar com esse consumidor vai ser uma mulher de 35 anos, mãe, é esse o perfil. Para esse aqui vai ser um jovem de 17 anos, transexual, que vai ter essa mensagem. Então, assim, essas personas, elas são construídas e as respostas, elas são feitas a partir disso. Então, a gente constrói Q&As mesmo, que é um documento de perguntas e respostas, para aquelas que são mais comuns, e a gente copia e cola, adapta, copia e cola, mas tem muita coisa que a gente não previu. Então, a gente precisa ter essa persona muito bem construída para responder no tom certo. Então, por isso, as empresas têm preferido empresas de publicidade, de PR a empresas de publicidade. Entendi. Eu acho bem isso, Fernanda, também. Quando a gente fala de publicidade, é muito esse negócio, compre, aquele discurso que a gente está meio de saco cheio, aquele post que a gente não está afim. Ainda mais quando a gente está em rede social, a gente está em rede social para comprar. A gente está em rede social para interagir. E aí vem uma matéria que um Relações Públicas fez, que está todo bem posicionado, que vai te cativar e vai entender qual que é o que aquela empresa prega, né, o que ela acredita, acaba que te convence de uma forma muito mais amigável e amistosa, e você vira fã da empresa, muitas vezes, né? Vira mais que um cliente, você cria um relacionamento, um vínculo, porque aquela empresa te entende, ela pensa como você, e é o Relações Públicas que consegue fazer isso. Eu sou super fã dessa profissão. De novo, com o apoio de outras áreas, né? Não faz nada sozinho, depende de muita gente, porque não adianta nada eu ter uma persona incrível, um atendimento sensacional no Instagram e a logística não funcionar e o produto não chegar. Então, é uma rede. E, de novo, essa é a parte ruim de relações públicas. Você sempre vai depender de outras áreas, de alguém. Sabe? Não adianta você fazer assim um super speech para o presidente falar no evento, aí ele, sei lá, usar a rede social dele pessoal, que não é pessoal, que é pública, de forma errada. Uhum. Ou ele destratar o porteiro na hora que ele chegar no evento e alguém filmar. Então, é complexo. Mas Bastante. E depois, se isso acontecer, quem tem que resolver é uma relação pública, né? Para a imagem continuar boa. A gestão da crise. Não são todos que fazem isso, mas é muito comum o presidente chegar e falar, conserta isso aqui. Sim. Não é fácil. Muito bom. A Bianca tá com a olhinha brilhando lá. A Bianca tá quase dentro da tela. Que legal. Mas que bom. Então, eu vou só pedir para vocês, se vocês forem usar algum trecho, eu devo ter falado o nome de marca de cliente, só, por favor, não usem. Não, a gente não coloca, pode deixar. Obrigada. Viu? E a hora que eu cortar algum trechinho, eu mando para você dar uma olhadinha também, a gente faz isso para você colocar. Obrigada, agradeço. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Foi muito boa a conversa. Que bom. Boa sorte aí. Depois me conta o que você escolheu. Pode deixar. Obrigada, Bianca, por ter bom fim de semana também. Até mais. Boa noite, gente. Bom final de semana. Vocês também. Beijo. Tchau, tchau.